Amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre de 2021. Hoje vamos estudar a lição de número 9. Todo o sistema de comunicação está transmitindo essa aula de Escola Bíblica Dominical, programa EBD em Síntese pela Rádio Libertadora, FM 96.3, de 8 às 9 da manhã de sábado, como também TV AD, terça à noite, representação, sábado à noite, e YouTube da TV AD de Mossoró. Nós louvamos a Deus pelo sistema de comunicação da nossa igreja e pela oportunidade que temos de chegar até você com o estudo da Palavra de Deus. Muito bem, hoje na lição de número 9 vamos falar sobre o ministério de pastor. O ministério de pastor. Na lição anterior falamos sobre o ministério de evangelista e o texto áureo da nossa lição se encontra em João capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E a verdade prática declara o seguinte: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão ligados no sistema de comunicação da Assembleia de Deus, hoje, nesta lição, vamos falar e enfatizar bastante a respeito do cuidado com o rebanho do Senhor, por meio dos pastores que Deus levanta, chama, vocaciona e dá às igrejas. Então, no tópico 1 da nossa lição, vamos confirmar o papel fundamental de Jesus como o sumo pastor. No tópico 2, vamos elencar as características de um verdadeiro pastor. E no tópico 3, vamos conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Lembrando sempre que em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos aí a relação de 5 dons ministeriais de liderança. Diz a Bíblia que e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Já estudamos apóstolos, profetas e evangelistas. Hoje vamos estudar a respeito dos pastores e depois, na próxima aula, vamos falar sobre os mestres. A palavra pastor, ela ocorre aqui em Efésios 4:11 como um adjetivo para se referir à pessoa que exerce a função pastoral, ao título de pastor. E este versículo, Efésios 4:11, é o único versículo do Novo Testamento que se refere ao título de pastor, muito embora todo o Novo Testamento tem amplas, fartas referências bíblicas que falam sobre o ministério pastoral. O ministério pastoral, a função de pastor é tratada em muitas passagens bíblicas do Novo Testamento, mas em termos de título, de adjetivo, desse adjetivo pastor, é somente aqui em Efésios 4:11. Então já mostra aí uma grande ênfase da Bíblia mais na função, no trabalho do pastor do que na titulação, porque título não quer dizer muita coisa. O mais importante é a pessoa ser vocacionada e exercer a função, porque às vezes pode alguém ter título, mas não exerce a função de pastor. Então, o pastor é um dos obreiros que Deus chama, que Deus estabelece para apacentar o rebanho de Deus, para conduzir a igreja local. E o modelo para todo e qualquer pastor é Jesus Cristo. Jesus, como diz o tópico 1 da nossa lição, ele é o sumo pastor ou o supremo pastor.
Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz que quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então, Jesus é revelado na Bíblia como o Sumo Pastor ou o Supremo Pastor, o pastor dos pastores. Hebreus, capítulo 13, versículo 20, a Bíblia também chama Jesus de grande pastor das ovelhas. Jesus aí como um exemplo de grande pastor das ovelhas. Ele mesmo se autodeclarou bom pastor. Ele disse, eu sou bom pastor. Glórias ao nome de Jesus. Então, o ministério pastoral de Jesus, ele serve de modelo para o ministério pastoral dos homens que Deus chama para pastorear as igrejas do Senhor. Então, Jesus é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele é o melhor exemplo que nós temos. Tópico 1.2 da nossa lição. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. Uma das características do pastor é um pastor que se relaciona com as suas ovelhas, ele conhece, é uma função relacional. Pastor não é só para chegar na igreja, dirigir o culto, ou chegar só na igreja e pregar. Então pregou, vai embora e acabou, e ele não tem nada a ver com a vida daquele povo, de jeito nenhum. A função pastoral, ela é uma função tipicamente relacional. Então ele tem que conhecer as suas ovelhas, no dia a dia conviver com elas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, amar as ovelhas e cuidar das ovelhas. Então Jesus disse em João 10 e 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus fala que ele é o bom pastor. E ele diz que conhece as ovelhas dele e elas conhecem Jesus. Então este também é um modelo para o nosso ministério pastoral. Conhecer o povo e ser conhecido do povo. É muito ruim as ovelhas, uma igreja que não conhece direito o seu pastor. Ainda aqui no capítulo 10, que é o capítulo do bom pastor, que Jesus se autodeclara bom pastor, versículos 4 e 5, Jesus aqui ele diz, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. As ovelhas seguem o pastor porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, observe aí a íntima relação que é desenvolvida entre o pastor e as suas ovelhas. Jesus disse em João 10 e 14, tornamos a repetir, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, esse relacionamento de compromisso, de comprometimento, faz com que o pastor se entregue totalmente em prol das suas ovelhas, ao contrário do mercenário, do ladrão que não é pastor. Então Jesus disse em João 10, versículos 10 a 15, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Observe, irmãos, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então é uma função de entrega. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, meus irmãos, Jesus, o nosso supremo pastor, o nosso sumo pastor, Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina
a palavra de Deus. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 3, ele diz aqui um recado para os pastores e presbíteros da igreja: pastoreiem, apacentem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Amém, meus irmãos? Assim, nós concluímos o primeiro bloco do nosso programa de hoje, programa EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora, pela TV AD e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Vamos fazer o primeiro intervalo, rapidinho, já a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, nesta semana, estudando a lição de número 9 deste segundo trimestre. Estamos estudando a lição que tem como título O Ministério de Pastor. É importante, irmãos, a gente entender que o Novo Testamento usa três palavras, com o mesmo significado, três palavras para se referir à mesma função eclesiástica. O Novo Testamento usa a palavra presbítero ou ancião, conforme a tradução bíblica, porque no original grego, a palavra é presbítero, então algumas traduções traduz por ancião, Então, presbítero, pastor e bispo, presbítero, pastor e bispo, são três nomes, são três títulos ou três adjetivos para se referir à pessoa que exerce o ministério pastoral de apacentar as ovelhas da igreja local. Então, o dirigente da igreja local, a pessoa que apacenta, que lidera uma congregação, uma igreja local, ela é chamada no Novo Testamento de presbítero ou ancião, como também de bispos e pastores. Então, são nomes que são utilizados de forma intercambiável. Então, é importante a gente entender isso. E outra coisa, também nem sempre o título do ministério que está descrito no Novo Testamento corresponde com o título eclesiástico ou cargo eclesiástico de alguma denominação. Nós temos denominações, congregações, algumas congregações são dirigidas por diáconos, outras são dirigidas por auxiliares de trabalho, outras são dirigidas por evangelistas, outras por pastores, outras por presbíteros, mas todos exercem a função pastoral de dirigir a igreja. Nós, na nossa tradição assembleiana, não temos o costume de utilizar a palavra bispo para se referir nem ao pastor da igreja local e nem ao pastor regional, ao pastor supervisor do campo eclesiástico ou ao pastor presidente da convenção. Nós não temos essa tradição de usar essa palavra bispo. Inclusive, a palavra bispo, no início, era utilizada para se referir ao pastor da igreja local, mas com o passar do tempo, essa palavra, porque ela significa no grego, superintendente, supervisor, então ela também passou mais a ser utilizada com o significado de pastor supervisor, de pastor superintendente, pastor de pastores. Então, o sentido dela foi sendo mudado, Mas no início da igreja, aquelas igrejas que tinham maior proporção de crentes de origem gentílica, elas costumavam chamar o dirigente da igreja de bispo. Já aquelas igrejas que tinham uma maioria de crentes de origem judaica costumava chamar o dirigente de presbítero ou ancião, herdando aí
essa ideia lá do chefe da sinagoga, que era o ancião. Mas, irmãos, o mais importante não é essa questão de título, o mais importante é a função, é o exercício da função, e a gente viu aqui que o pastor, ele é um líder servo, foi dado por Deus à igreja para servir a igreja, e não dado à igreja para a igreja servir a ele. Evidentemente que a Bíblia diz que nós, como igreja, devemos honrar os nossos pastores, porque eles lideram sobre nós, mas o pastor, ele foi dado para servir a igreja, a exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 5, sobre este importante aspecto da função pastoral de servir a igreja. Tópico 2 da nossa lição, as características do verdadeiro pastor. Meus irmãos, é muito importante para alguém ser pastor duas coisas. Ele precisa, primeiramente, ser vocacionado por Deus e, em segundo lugar, ele precisa também ter as características exigidas, cumprir os pré-requisitos e critérios que a Bíblia exige para o candidato ao ministério pastoral. Então, isso é fundamental. Em termos da vocação, da chamada, a Bíblia diz: ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Paulo disse, que Deus, Cristo, teve ele por fiel, colocando-o no ministério. Então é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus que chama a pessoa e coloca no coração da pessoa essa chama ardente. Não é só a pessoa desejar ser pastor. Tudo bem que a Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Não é pecado nenhum alguém desejar o episcopado, desejar ser pastor. Mas é importante a vocação e o chamado de Deus. Além disso, é fundamental o testemunho do candidato ao ministério pastoral. Ele precisa cumprir vários pré-requisitos para isso. Tem gente que tem chamada de Deus, mas relaxa como crente, relaxa no sentido de buscar as qualificações, de amadurecer espiritualmente, e aí estraga a sua chamada, estraga a sua vocação, porque não tem integridade. E aqui no tópico 2.1 diz que o pastor deve ser uma pessoa íntegra. Se você observar direitinho, 1 Timóteo capítulo 3, Tito, capítulo 1, fala lá são listas de pré-requisitos e qualificações para o ministério pastoral. Pelo menos 21 qualificações ou 21 pré-requisitos são exigidos do pastor. Primeiro, ele tem que ser santo. Segundo, justo. Terceiro, irrepreensível. Quarto, amigo do bem. Não arrogante, sóbrio e controlado, modesto, amável, não irascível, pacífico e não violento, não dado ao vinho, que não ama o dinheiro, não ambiciona lucro desonesto. Ele tem que ter boa reputação entre os não crentes. Ele só pode ser marido de uma só mulher. Lidera bem a sua família. Ele é hospitaleiro, comprometido com a sã doutrina e apto para ensiná-la, que não seja recém-convertido ou neófito e que seja mordomo irrepreensível da casa de Deus. Então são 21 qualificações ou pré-requisitos para o ministério pastoral. Então não é só ter chamada, não é só ter vocação. Então é fundamental porque, como diz aqui o tópico 2.2, o pastor ele deve ser o exemplo dos fiéis. A igreja ela olha para o pastor, e diz aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Olha, irmãos, que responsabilidade tem o pastor. A própria Bíblia, ela orienta as ovelhas para que as ovelhas olhem para os seus pastores, para que as ovelhas imitem a fé dos seus pastores, para que as ovelhas estejam atentas para a maneira de viver dos seus pastores. Então, os pastores são modelos e exemplos para a igreja. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, Pedro disse que o pastor não deve agir como dominador dos que lhes foram confiados, mas deve agir como exemplos para o rebanho. Então, o pastor ele é um exemplo para o rebanho, para a igreja. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Como já falei, tem que ter também bom testemunho dos de fora. E o pastor tem que ser exemplo para a sua família. A Bíblia é clara, se o pastor não cuida bem da sua família, da sua casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Porque a casa, a família, é o primeiro rebanho que o pastor deve saber apacentar com sabedoria, com cuidado, com amor, com a direção de Deus. Então, se o obreiro ele não administra bem a sua casa, a sua família, tem um casamento cheio de problemas, tem uma criação de filhos cheia de problemas, ele é omisso, irresponsável como marido, como pai, como chefe da casa, como chefe da família, não cumpre o seu papel, então uma pessoa dessa jamais pode ser consagrada ao ministério pastoral. Por mais que ela chegue e diga que tem vocação, que tem chamada de Deus, mas ela não tem o bom testemunho, não atenta para esses pré-requisitos. Então, meus irmãos, concluindo, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo do lar, o seu ministério jamais terá credibilidade. Glórias a Deus, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje, programa EBD em Síntese, estudando o ministério de pastor. Vamos fazer mais um intervalo, rapidinho, já nós voltamos para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 9, a respeito do ministério de pastor. Então, o Novo Testamento chama de pastor, presbítero ou bispo, o obreiro vocacionado por Deus para dirigir a congregação local, para pastorear a igreja, para pastorear, apacentar as ovelhas. O tópico 3 da nossa lição fala sobre o ministério pastoral. A palavra ministério, irmãos, tem o significado de serviço. Ministro significa servo. Ministro significa servo. Então, a missão do pastor é amar e cuidar das ovelhas. Porque quem ama, cuida. Se a pessoa cuida é porque ama. Então, é cuidar das ovelhas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. O evangelista ganha as almas para Jesus e o pastor cuida das almas que Jesus salvou. O trabalho do evangelista contribui para a igreja crescer em quantidade e o trabalho do pastor contribui para a igreja crescer em qualidade. Muito embora também o evangelista, ele em muitos momentos, ele também apacenta e o pastor também, ele evangeliza. Então, há toda uma sobreposição desses 5 dons ministeriais de Efésios 4:11, não há uma linha divisória nítida, né? O pastor só faz isso, o evangelista só faz aquilo. Na verdade, esses ministérios, né, eles têm uma certa interseção entre
entre eles, né? O pastor, ele ensina, mas ele não é mestre, mas ele tem que ser apto a ensinar. O pastor evangeliza, mas ele não é evangelista. O evangelista prega a palavra de Deus, mas não é o apacentador, mas ele também pode apacentar. Enfim, o importante é que a obra seja feita. Filipe, ele era um dos 7 diáconos e foi consagrado ao diaconato, mas a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos chama ele de evangelista. Filipe, o evangelista. E Filipe se destacou mais como evangelista do que como diácono, né? Então, o nome, o cargo, o título, isso não é muito importante. O importante é estarmos a serviço da obra de Deus. Antes de qualquer coisa, todos nós somos servos de Deus, trabalhando na obra do Senhor. O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então, Pedro disse, 1 Pedro 5,2, pastoreiem o rebanho de Deus, ou apacentai o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então, em primeiro lugar, o rebanho não é do pastor. O pastor não comprou o rebanho. O rebanho ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O dono do rebanho é Deus. O dono do rebanho é Jesus. Então o pastor, ele cuida das ovelhas, ele cuida do rebanho de Deus, que Deus confiou para que ele cuidasse. Então, Pedro diz que os pastores devem, olhar para o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Ninguém deve ser pastor à força, ninguém deve ser pastor obrigado e também ninguém deve ser pastor por motivo de ganância, para querer ser rico, para querer ganhar dinheiro, ou porque não deu certo na vida profissional, porque não tentou uma profissão, não tentou um ganha-pão e aí tentou ser pastor para ter um meio de vida. Não é isso. A Bíblia não aprova esse tipo de conduta e de comportamento, e o pastor também não pode pastorear a igreja por motivos gananciosos, de ser servido pelo rebanho, mas como diz aqui, mas ele deve ter o desejo de servir, de servir ao rebanho. Ele exerce uma liderança servidora, Hebreus 13:7 diz, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, os pastores devem falar a palavra de Deus. A função do pastor é polivalente, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus. Tem muitas funções e dependendo do tamanho da igreja, do número de obreiros auxiliares, o pastor ele faz muitas funções. Então, muitas vezes o pastor é o tesoureiro, é o pastor, é o porteiro da igreja, é o administrador da igreja, é o pedreiro que faz a obra, a construção, às vezes é o zelador, enfim, é o professor da escola dominical, porque às vezes falta pessoas para ajudá-lo e ele não quer ver a obra parar, então ele faz o que for necessário. Então o pastor, o ministério pastoral tem esse aspecto aí dessa missão polivalente, essa missão múltipla. Agora, o pastor pode fazer muitas coisas, mas se ele negligenciar em duas, ele está cometendo uma grande falha. Diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Paulo falou a Timóteo assim, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros ou pastores ou bispos que presidem bem, os presbíteros que lideram bem, ou seja, os pastores que pastoreiam bem as suas igrejas. Esses pastores devem ser considerados merecedores
de duplicar dos honorários, pagamento em dobro, mas ele dá uma ressalva aqui, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, principalmente aqueles que atuam na palavra e na doutrina. Então, irmãos, é fundamental. O pastor tem que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que ele atua na evangelização, no ensino, porque a grande comissão de Jesus consiste principalmente nisso. Os dois pilares da grande comissão é a evangelização e o discipulado. Então o pastor, ele deve atuar na igreja para que a sua igreja, para que ele lidere uma igreja que evangeliza e que discipula. Tem que ter evangelização e tem que ter doutrina. Tópico 3.3, o cuidado com os falsos pastores. Infelizmente, do mesmo jeito que tem bons pastores, também tem falsos pastores. Lá em João capítulo 10, Jesus falou, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor, mas infelizmente também tem o pastor ruim, tem o mercenário, tem o ladrão, que não faz direito às coisas, não cumpre as suas obrigações. Então, Deus falou através do profeta Ezequiel uma palavra dura contra os pastores de Israel. E Ezequiel disse, Ezequiel 34, versículo 2 a 5, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Observe, irmãos, o pastor é para servir ao rebanho e não o contrário. Então, infelizmente, tem pastores que só cuidam de si mesmos, só quer saber dele, da sua família e o resto deixa para lá. E aqui a Bíblia diz, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Usufrui dos dízimos e ofertas da igreja, mas não cuida do povo, não cuida do povo. Ser pastor não é somente cuidar do templo. O pastor tem a obrigação de cuidar do templo, pintar o templo, reformar o templo, construir o templo, mas o mais importante é cuidar do povo. Pastor é cuidador de pessoas, cuidador de crente, Então isso é importante, Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida e assim por diante. Então, meus irmãos, Deus ele cobra caro dos pastores negligentes, que prevaricam, que não cumprem o seu dever, tá certo? E encerrando aqui, concluindo a nossa lição de hoje, eu gostaria de ler o que está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 13, que diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, igrejas, cuidem de seus pastores, amem seus pastores, ajudem seus pastores, sejam bênçãos na vida de seus pastores e não problemas na vida deles. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.